Mackenzie Sherrill enfrenta prisão perpétua pelos assassinatos do namorado e do amigo dele. Depois de falar pela primeira vez no documentário da Netflix, The Crash, seus advogados pedem à Suprema Corte de Ohio uma nova chance. Vou te mostrar os argumentos deles e se o novo documentário, que está dando o que falar, pode ou não ter um papel em tudo isso. Eu sou Anjanette Levy e este é o Law and Crime. Mackenzie Shirilla dá sua última cartada. A assassina condenada por duplo homicídio pede à Suprema Corte de Ohio que ouça seu recurso. Após um tribunal inferior decidir que seu advogado errou no recurso, protocolando um dia após o prazo, e com toda essa repercussão em torno do documentário da Netflix, The Crash, Mackenzie pode achar que tem uma chance. Eu não tenho tanta certeza. Vou analisar a parte jurídica em breve, mas antes vamos ver como chegamos aqui. Era 30 de julho de 2022, Mackenzie e seu namorado, Dominic Russo, foram a uma festa de formatura e depois foram dormir na casa de um amigo. O amigo de Dominic, Davian Flanagan, também estava lá. Os três saíram no Toyota Camry de Mackenzie e ela estava dirigindo. Eles dirigiam pela estrada por volta das 5h30 da manhã. E então isso. Duty. Rádio. O carro está se partindo ao meio. Rádio. Há um ocupante dentro. Envie uma equipe agora. Precisamos quebrar a janela. Envie mais unidades para nós. Tem mais equipes disponíveis agora, Mita? Espera, ele está morrendo. Você quer... Hurry on, spawn up. 60 à esquerda nos 3 Alameda. Yeah. Este também não é um acidente recente. Ela já está aqui há um tempo. Rádio, há pelo menos 2 ocupantes aqui. Ninguém se move. Meu Deus. Meu Deus. São 3, pessoal. Rádio, 3 ocupantes. Ninguém está consciente. Ninguém está respirando. Ei, Pacote. quebrem aquela janela. Novato! Meu Deus, cara. Dave, amor, o que eles te disseram? Nada, ok. Ela estava, tipo, bem aqui dentro. Essa aí eu... Ok. Não. Você quer sentar, meu Deus. Progress em Alameda. Carro entrou em um prédio. 2 estão mortos no veículo. Dólar estava dirigindo. Quem morreu? Eu não sei quem é essa pessoa. Tem um que a gente não conhece. O nome dele é Jacob. Alguém conhece o Jacob? Dom? Não, pare. O que vocês... Guys, eu sei o que temos enfrentado com isso. Sua filha está bem e conversando conosco. Tudo bem. Preciso falar com você novamente. Vou explicar em que pé estamos como polícia. Em que pé estamos hoje? Tudo bem. Transparência total. Há drogas no carro. Ela estava com um saco de cogumelos e uma balança. Sendo totalmente transparente. Desculpem, vou direto ao ponto. Drogas no carro. É uma bagunça. Tudo bem. Nós não vamos fazer nada com a coleta de sangue ou qualquer coisa aqui, mas isso provavelmente será solicitado por intimação, só para vocês saberem. Vão intimá-la para coletar uma amostra de sangue. Ok. Como ela está inconsciente, eu realmente vou. Se vocês puderem conversar. Se ela acordar, precisamos do nome daquele passageiro. Ok, esperar. Você não sabe? Nós não sabemos. Tudo o que sabemos é... Tudo o que eu sei é que o nome dele é Jacob. Não. Sim, 4. Pessoas. No carro. Ela estava dirigindo. Um no banco de trás. Na frente, Jacó estava na frente. Davion no banco de trás.
Você é responsável e tem direito de saber. É sério. Nós dois fomos os primeiros a chegar e descobrir. Então ela estava acordada, mas não totalmente. Então ela estava... Alternando entre consciência e inconsciência. Ela foi totalmente retirada do veículo. Eu sei que ela tem uma lesão grave na perna. Como disse, ela falava. Ela estava falando, ok? E ela usava o cinto de segurança. Sim, tivemos que cortá-lo para tirá-la. Sim, isso provavelmente salvou sua vida. Meu Deus, ela... Estava com o cinto de segurança. Eu não acho que os outros estejam... Meu Deus. Meu Deus. Foi no Progress, em Alameda. Como falei, eles bateram em um prédio em altíssima velocidade. Ela estava com isso. Ela não bateu em outro veículo. Sozinha, ou tipo com uma pessoa, ou só com ela, com outra pessoa, vai ser foda. O que isso significa? Eles estavam ligados. Isso é o menor dos seus problemas agora. Bem, eu só estou tentando reunir informações. Eu sou uma coletora de informações. Coletora. Só repasso o que sei. Ok. Esse foi o momento em que o carro de Mackenzie Shirilla bateu em uma parede de tijolos a quase 160 km por hora. 2 jovens morreram. Shirilla sobreviveu. Promotores afirmaram que ela bateu de propósito na parede, matando Dominic Russo e o amigo deles, Davian Flanagan. Shirilla escolheu julgamento sem júri, e a juíza que analisou o caso a considerou culpada de 2 assassinatos e a sentenciou. Há grande chance, Mackenzie, de você passar o resto da vida na prisão. Isso não depende de mim. Isso vai depender da Conselho de Liberdade Condicional. E isso vai depender muito de você. Eu entendo que a dor nesta sala quer que eu imponha a sentença mais severa, mas não acredito que essa seria a sentença apropriada, porque eu realmente acredito que Mackenzie não estará livre em 15 anos. Ela foi condenada na segunda acusação, pelo assassinato de Davian Flanagan, a uma pena que vai de 15 anos à prisão perpétua. Ela foi condenada na primeira acusação, pelo assassinato de Dominic Russo, a uma pena que vai de 15 anos à prisão perpétua, cumpridos simultaneamente e com crédito pelo tempo já cumprido. Mas agora Shirilla está reagindo. A equipe jurídica dela levou o caso para a Suprema Corte de Ohio, argumentando uma questão técnica tão pequena que se resume a um dia e a um ano bissexto. O processo ganhou destaque poucas semanas após a Netflix lançar The Crash, sua primeira entrevista diante das câmeras desde o ocorrido. Então, o que o documentário tem a ver com o recurso? E será que ele pode realmente prejudicar o caso dela? Shirilla sempre afirmou que isso foi um acidente, que ela desmaiou, e a família dela apontou para uma condição médica chamada POTS, mas o advogado dela nunca chamou um especialista médico para testemunhar sobre isso. Então, essa alegação nunca foi comprovada no tribunal. Agora, voltando a esse novo recurso, os advogados de Shirilla apresentaram o recurso à Suprema Corte de Ohio em 27 de abril. Eles basicamente estão pedindo para que o tribunal analise isso, e o tribunal ainda não decidiu se vai ou não. Tudo se resume a um calendário. Vou te explicar o porquê. De acordo com a lei de Ohio, um réu condenado tem 365 dias após a transcrição do julgamento ser registrada para contestar sua condenação. A transcrição do julgamento de Sheryl foi registrada em 24 de outubro de 2023. Os advogados dela apresentaram a pedido de revisão pós-condenação em 24 de outubro de 2024. Isso foi 366 dias depois, um dia após o prazo final. Então, como isso aconteceu? Os advogados dela dizem que perderam o prazo porque não consideraram que 2024 é um ano bissexto. 29 de fevereiro, esse dia extra, segundo eles, atrapalhou o cálculo deles. O Tribunal de Apelação rejeitou essa justificativa. Uma juíza escreveu que a lei de Ohio é clara. Você tem 365 dias, não até a data em que se completa um ano. Um ano bissexto não muda isso. Agora, a outra camada no recurso. A equipe jurídica também afirma que o advogado não investigou a condição médica POTS, que pode causar desmaios. Dizem que se ele tivesse investigado, ela poderia ter sido absolvida. Há evidências médicas de que Mackenzie Shirilla sofria de uma condição médica pré-existente que poderia tê-la feito desmaiar enquanto dirigia. Agora, Shirilla leva seu caso à Suprema Corte de Ohio. Os advogados dela dizem que se o prazo tivesse começado depois, com outra transcrição, o pedido teria sido feito a tempo.
Veja por que isso importa. O caso de Shirila começou no Tribunal de Menores. Uma juíza fez audiência para decidir se a transferia ao Tribunal de Adultos. Os advogados afirmam que a juíza não deveria ter transferido o caso e destacaram isso como o principal ponto no recurso. Mas a transcrição daquela audiência juvenil só foi registrada em 15 de dezembro de 2023, quase 2 meses depois da transcrição do julgamento. Os advogados de Shirila dizem que o prazo de 365 dias deveria ter começado em 15 de dezembro, não em 24 de outubro, e eles apontam algo nos registros para se respaldar. A defesa citou repetidamente a transcrição da audiência juvenil. A manifestação do Ministério Público como parte apelada mencionou a transcrição da audiência juvenil, enquanto a decisão subsequente e o recurso original discutiram as provas da audiência de transferência, afirmando que ambos os lados as usaram. Os advogados dela defendem que isso seja o ponto de partida. O Tribunal de Apelações diz que não. A lei diz transcrição do julgamento, não toda a transcrição de toda a audiência. Agora, os advogados de Shirila querem que a Suprema Corte de Ohio resolva a disputa e tem outro argumento. Apesar de perder o prazo, eles defendem que o tribunal deve ouvir o caso dela devido à gravidade das consequências. O recurso apresenta a questão assim: se uma petição traz razões sólidas para crer na absolvição da ré em novo julgamento, princípios de prorrogação equitativa podem justificar o atraso no protocolo. O que nos leva ao documentário da Netflix. Em The Crash, Shirila finalmente fala diante das câmeras pela primeira vez e tenta explicar o que aconteceu naquela noite. Ela diz: eu me lembro de virar na rua e então estou acordando no hospital no dia seguinte, e toda a minha vida está destruída. Quando questionada sobre Dominic, ela responde: já estaríamos casados agora. Foi conturbado, mas bom. Estávamos apaixonados. Mas aqui está o momento de que todos estão falando, bem no final do documentário. Os cineastas revelam que o advogado dela estava na sala o tempo todo, e você vê a postura dela mudar. Ela confere com ele, pergunta como ela está sendo percebida. Então ela se vira de volta para a câmera e diz: eu insisto muito na questão de não ter intenção. Não houve qualquer intenção ali. Então aqui vai uma pergunta. O documentário faz parte da estratégia jurídica? Isso ajuda o caso dela na Suprema Corte ou pode, na verdade, prejudicá-la? Então, para discutir tudo isso, gostaria de chamar Diane Manaski. Ela é advogada criminalista em Ohio. Ela já representou vários clientes de grande destaque. Diane, eu sei que você tem acompanhado esse caso. O que você acha sobre Mackenzie Shirila ir até a Suprema Corte de Ohio e pedir: por favor, aceitem meu recurso, analisem meu recurso? Sim, acho que o esforço mais recente em abril foi que a petição pós-condenação deles foi negada por terem perdido o prazo. Agora eles basicamente pedem ao tribunal que faça uma exceção para eles. E eu acho que eles têm pouca ou nenhuma chance de conseguir alguma decisão favorável quanto a isso. Quero dizer, eles simplesmente perderam o prazo. É simples assim. Eles realmente perderam o prazo por um dia, o que me parece realmente absurdo. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que você sabe que o seu prazo está chegando, nem sequer pede uma extensão e ainda assim entrega com um dia de atraso. É tão coisa de ensino fundamental. Isso é o que mais me choca, porque você sabe que seu cliente está numa situação difícil e precisa da sua ajuda. E aí você vem com isso, mas vem com essa de que é ano bissexto e toda essa bobagem. E me parece, pelo que o promotor está dizendo, que a lei é bem clara. Você tem 365 dias, você tem 1 ano. Poderia ser mais claro, e acho que outra coisa que faz tudo parecer, digamos, bagunçado e feito de última hora é que algumas das declarações juramentadas anexadas à petição pós-condenação foram autenticadas no mesmo dia do protocolo. Então, isso claramente, sabe, foi deixado para o último minuto da última hora. E como você disse, advogadas recursais, o trabalho delas é literalmente acompanhar os prazos. O trabalho de uma advogada recursal é saber quando protocolar as coisas. E se você não consegue cumprir os prazos de protocolo, entra com pedidos de prorrogação e, sabe, cumpre o prazo, porque prazos são exatamente isso, são prazos finais. Certo. Mas os tribunais costumam ser flexíveis. Então, eu já vi várias vezes, em vários casos, em que um advogado vai a um tribunal de apelação e pede uma extensão de 30 ou 60 dias, e eles sempre concedem esses pedidos. É bem raro eles não concederem uma extensão. Bem, mas eu acho que o ponto-chave aí é ir de forma proativa antes do prazo terminar, certo? Certo? E eu não acho que isso, eu concordo com você.
Acho que isso é verdade nos tribunais de apelação. Acho que isso também é verdade nos tribunais de primeira instância. Especialmente quando você procura o advogado da outra parte e pergunta se ele concorda com uma extensão. E se eu conseguir mais 14 dias, fico feliz em dar, sabe, mais 14 dias para o governo também. E então vá ao tribunal. Concordo plenamente. Mas o ponto principal é que você tem que fazer isso de forma proativa e não depois que o prazo já passou. Outra coisa que me choca muito é o fato de que eu acho Mackenzie Shirila. Por causa do desejo dela de ser uma TikToker, por causa do desejo de ser uma influenciadora, todas essas coisas, acredito que ela achou que o documentário da Netflix ajudaria a sua causa. Tenho certeza de que a advogada dela apoiou a ideia. Vamos fazer isso. Você consegue. E então eu vou recorrer à Suprema Corte de Ohio, que a Suprema Corte de Ohio tem que realmente dizer: sim, vamos analisar o recurso. Acredito que, com a corte atual, eles dirão: leve isso para outro lugar, não estamos interessados. Mas acho que eles acharam isso útil. E eu não acho que isso seja útil porque eu não acho que ela fique bem nisso de jeito nenhum. Sabe, você tem que presumir que eles acharam que isso seria útil, porque a gente vê claramente no final do documentário que ela está na sala com a advogada de defesa dela quando ela está, sabe, dando a entrevista. Mas é difícil imaginar como achariam isso útil, especialmente porque presumimos que já passaram muito tempo com ela a sós antes. Ela não se apresenta bem, quer dizer, não mesmo. E se formos assumir que ela se apresentou desse jeito depois de, sabe, ter sido preparada, bem, isso também é preocupante. Mas eu não poderia concordar mais. É difícil entender a estratégia aqui. Qualquer advogada que passa tempo com sua cliente, sabe como ela vai se apresentar. Difícil acreditar que as advogadas pensaram que ela se sairia bem. A juíza Russo basicamente disse para ela durante a sentença: você provavelmente vai passar o resto da sua vida na prisão. Quero dizer, ela disse isso para ela, porque ela só vai ser elegível para liberdade condicional em 2037. Essa vai ser a primeira vez que ela vai enfrentar o Conselho de Liberdade Condicional. Eles não vão. Isso é Ohio. Eles não vão deixar ela sair na primeira tentativa. Seria muito improvável. E se ela conseguir sair na segunda tentativa, ela vai ter que mostrar avanços incríveis que ela fez. Trabalho muito com liberdade condicional em casos de assassinato de alto nível em Ohio. Preciso dizer que o documentário prejudicou ainda mais ela, pois o Conselho de Liberdade Condicional saberá não só do filme, mas também da falta de remorso dela. E aqui em Ohio, quando o Conselho de Liberdade Condicional está considerando a soltura, que vai ser pela primeira vez depois que ela cumprir 15 anos completos, eles não olham só o histórico dela na instituição. Sabe, se ela tem advertências de conduta, sabe, se ela ocupa algum cargo institucional, mas na verdade o Conselho de Liberdade Condicional em Ohio foca principalmente na questão do remorso e aceitação de responsabilidade. Agora, embora ela certamente tenha direito a um julgamento justo e o direito de ter um julgamento, posso te dizer pela minha experiência que, sabe, aquelas pessoas que se declaram culpadas e não vão a julgamento, o Conselho de Liberdade Condicional sempre olha com mais simpatia para liberá-las porque elas aceitaram a responsabilidade. Mas aqui não temos apenas alguém que foi a julgamento, mas agora temos alguém que foi condenada e que, sabe, continua dizendo que é inocente. Mesmo sendo verdade, o Conselho de Liberdade Condicional usará a falta de remorso e de aceitação de responsabilidade dela, mostradas neste documentário contra ela. Outra coisa que eu vi foi quando o promotor O'Malley, Matt O'Malley, lá no condado de Cuyahoga, escreveu que a Suprema Corte não deveria analisar o caso. Eles deveriam simplesmente ignorar. Ele disse que muitos dos argumentos que a advogada de defesa dela apresentava na petição argumentos federais para habeas corpus e similares. Você acha que eles vão tentar seguir pelo caminho do habeas corpus e isso teria sucesso? Sabe, eu acho que eles estão, quer dizer, quem sabe o que eles vão fazer. Acho que eles vão fazer tudo o que puderem neste momento, especialmente porque a imagem que ficou é de que a advogada de apelação dela perdeu o prazo. Então posso te dizer, só em termos de atuação profissional, que essa advogada vai continuar tentando encontrar um caminho, por assim dizer. Mas eu acho que, sabe, o melhor caminho era a apelação direta. Eles perderam isso. Como sabemos, é justamente nessa fase que, se há alguma chance, é ali que ela está. Então, eu acho que, conforme eles avançam, vão tentar buscar alguma medida judicial, mas as chances são mínimas. Elas não aumentam com o passar do tempo. Sem dúvida, sem dúvida. É. Tudo está contra ela. E parece que a cada passo, em cada momento, Mackenzie Shirila toma uma decisão que piora ainda mais a situação dela, em vez de melhorar.
Realmente parece assim. E ultimamente várias decisões ruins foram tomadas. Sim. Sim. E infelizmente ela tem advogada, então você sabe, mas dito isso, às vezes a cliente faz o que quer. Você pode até levar o cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Eu entendo isso também. Mas sim, ela tomou algumas decisões ruins, especialmente recentemente. Sem dúvida. Bem, Diane e Ashley, eu realmente agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigada. Obrigada por me receber. A Promotoria do Condado de Cuyahoga apresentou uma objeção para que o caso de Mackenzie Sherrill seja analisado pela Suprema Corte de Ohio. Eles pediram à Suprema Corte de Ohio para não analisar esse caso. E assim encerramos este episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada por me acompanhar. Até a próxima.